Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, dia 13 de maio de 2018. Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Hoje vamos para a lição número 2, ok? Então vamos para o capítulo número 2, fazer a leitura do texto. Maurício, hoje é em homenagem às mães, tá bom? Ah, é? É. Ficou bonito. 1 Samuel, capítulo 2. Um texto maravilhoso, desafiador. Que o Espírito de Deus possa usá-lo nessa noite em nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 2. Diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: Não, porém, hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, porém, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia:
o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo, com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Vamos fazer uma oração, meus queridos? Deus de amor, obrigado pela sua santa palavra. Sabemos, Deus, da grande responsabilidade que é ensinar a tua palavra. E também, Deus, de praticá-la. Por isso, queremos te pedir tua graça, para que possamos nessa noite compreender as verdades desse texto, Pai, aplicando-as, Deus, às nossas vidas. E que o teu Espírito, querido Deus, venha nos ajudar. Porque precisamos da ação do Senhor em nossas vidas, Deus, para transformar cada dia a nossa vontade, nosso coração, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos que chegaram por agora. É o seguinte, meus irmãos, domingo passado nós iniciamos o estudo do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, viu, Horácio? Não é 11ª Samuel, 1 Samuel, tá? Tratamos no capítulo 1 da origem de Samuel, né? E aprendemos que Deus usou situações adversas
para levantar um líder fiel para o seu povo. Situações adversas foram as dificuldades pelas quais Ana passou, né? E aquilo gerou aflição, gerou angústia. Ela se prostrou diante de Deus, orou, clamou a Deus. Deus deu a ela um filho que veio a ser um sacerdote fiel, né? Então nós lemos sobre a família de Samuel, sobre o voto da mãe de Samuel, né? E sobre o nascimento de Samuel. 3 coisas no capítulo 1, tá? Hoje, lição 2, nós veremos o contraste, a diferença, tá? Entre os servos consagrados de Deus e os servos infiéis, aqueles que são dedicados ao Senhor e aqueles que não são dedicados ao Senhor. Então o capítulo 2 vai mostrar isso, né? Vai mostrar alguns que são bem consagrados ao Senhor e outros que não, né? A ideia central desse capítulo, tá? É que Deus abençoa os seus servos dedicados, os seus servos consagrados. Em contrapartida, Ele rejeita aqueles que são infiéis. Isso tem que servir de alerta para nós, tá? Deus abençoa aqueles que são consagrados a Ele. E Deus rejeita aqueles que são infiéis, ok? 2 desafios para essa noite. Desafio número 1. Olha aqui, ó, desafio número 1. Eu quero que você perceba o que cada servo do Senhor plantou e colheu, ok? Nós vamos ver o que Ana plantou e o que ela colheu. O que Samuel plantou e o que Samuel colheu. Nós vamos ver o que Eli e seus filhos plantaram e o que eles colheram, né? Então eu quero que vocês consigam notar isso com clareza hoje, ok? O que cada um deles plantou e o que cada um deles colheu, tá? E o segundo desafio, eu quero desafiar você a consagrar completamente a sua vida ao Senhor. E espera Deus agir, assim como Ana fez, né? Consagre a sua vida ao Senhor, dedique-se ao Senhor e espere Ele agir, à semelhança de Ana, ok? Então, capítulo 2, eu vou dividir basicamente em 2 pedaços, 2 partes, tá? A primeira parte é a oração de adoração de Ana, versículos 1 a 10. Tá? E a segunda parte é a liderança espiritual de Israel, do 11 ao 36. Ok? Então, já entrando na primeira parte, tá? A oração de adoração de Ana. Tá? A gente percebe uma grande diferença entre a oração do capítulo 1 de Ana com a oração do capítulo 2. Quem é que pode dizer para mim diferenças entre as duas orações? A primeira era de amargura, a segunda de alegria. É isso, ficou fácil, né? Ficou fácil. Quem pode dizer com palavras diferentes? Quem pensou de uma maneira diferente? Enxergou coisas que pode acrescentar ao que o Carlos disse. No caso, pode ser que a primeira oração seria o pedido, né? Ela fez o pedido pelo filho, né? E na segunda, no capítulo 2, ela agradeceu. Isso, tá vendo? Ó? É uma perspectiva diferente com a mesma verdade, né? Legal. É isso aí, irmãos. Capítulo 1. Então, Ana, capítulo 1, a Ana se mostra angustiada. Está lá no capítulo 1, versículo 10. Ela se mostra triste. Lembra que até o marido dela fala: que é isso, minha esposa? Por que você está triste? Por que você chora? Eu sou melhor que 10 maridos. 10 filhos, né? É, vocês estão espertos, né? Muito bom, parabéns, hein? Quem respondeu aí? Merece bombom, hein? Então, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ela estava triste e também chorava, aflita, né? Lembra que o Eli falou para ela: você está bêbada, mulher, larga essa bebida. Ela falou: não, eu sou mulher aflita, angustiada, estou aqui derramando meu coração na presença do Senhor, né? E a oração do capítulo 2, como que é? Alguém lê para mim de novo o versículo 1, bem forte, bem bonito, só um. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Opa, regozijo, júbilo, alegria. Continua, irmão. A minha força está exaltada no Senhor. Opa, Deus, eu estava prostrado, eu estava caída, Deus me ergueu, Deus me levantou, Deus me colocou de pé, né?
A minha boca se ri dos meus inimigos. Olha só, ela tinha um inimigo, né? Ou uma inimiga. Lá o texto capítulo 1 diz qual a palavra? Vocês lembram da palavra? Rival, né? Rival, a Penina, né? Lembra que a Penina que ria dela? Ah, você não tem filho nenhum, né? Ah, e ela chorava. Agora ela está feliz porque ela tem um filho, né? E a outra não pode mais criticar ela, né? Então, a minha boca se ri dos meus inimigos. Por quanto? Porque eu me alegro na tua salvação. Alegria de novo, né? Alegria. Então, a oração do capítulo 2 é uma oração de alegria, de regozijo, de exultação. Não tem choro mais, irmãos. Se tiver, é choro bom, é choro de alegria, né? Não choro de tristeza, nem de angústia, né? Isso é brilhante. O que Deus faz, como Deus transforma a alegria, tristeza em alegria, né? Notamos também, irmãos, que há uma grande diferença ou um grande contraste no foco da oração do capítulo 1 com o capítulo 2. O Horácio já deu o passo aí, né? Antes de mim, né? No capítulo 1, qual é o foco da oração de Ana? O pedido por um filho. Um pedido desesperado por um filho varão, né? E qual é o foco do capítulo 2, então? Agradecimento, mas existe uma outra palavra também que a gente pode colocar além de agradecimento. Porque do versículo, se você pega o versículo 2 até o 10, tem muito mais do que agradecimento aqui. O que tem aqui nessa oração? Ela exalta o nome do Senhor. Ela exalta. Exaltação. Alguém falou outra coisa aí? Confiança. Mas o que Ana faz com as palavras dela? Adoração. Ela adora ao Senhor, né? O foco é a adoração pelo que Deus fez, pelo agir de Deus. Deus respondeu o pedido dela, né? E Ana adora ao Senhor. O que é adoração, irmãos? Reconhecer os atributos de Deus. Reconhecer os atributos de Deus, as características de Deus, quem Deus é. Falar de coração o que Deus significa para você, né? Lá do fundo do seu ser, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. Eu sinto isso, eu sei disso, eu percebo isso, eu creio nisso, não é? A adoração é reconhecer, louvar, contemplar, elogiar o santo nome de Deus. Isso é adoração. Ok? Então, vamos ver então na oração de Ana, há pelo menos 5 características ou atributos que Ana reconhece de quem Deus é, ok? Versículo 2, qual é o primeiro atributo que ela reconhece? Deus é santo. O que é santo, irmãos? Quando você fala Deus é santo, o que significa isso? Mais do que puro, mas mais do que isso. Amém. Mais do que isso, mais do que sem pecado. Ímpar, separado. Deus é único, separado. Tanto é que na continuação do versículo ele fala: porque não há outro além de ti, né? Santo é separado, inigualável, né? Incomparável, né? Separado dos outros, não há ninguém como ele. Tem até um cântico, né, que a gente fala: outro Deus além de ti não há, tirado aqui desse trecho, né? Mesmo que eu procurasse, né, não vamos achar, né? Então isso é santo. Ainda no versículo 2 ele diz: não há santo como o Senhor. Ela diz: porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Que atributo eu posso retirar desse trecho aqui, dessa frase? Rocha nenhuma não há. Segurança. Quando Deus fala que ele é rocha, quando Ana fala que Deus é rocha, me perdoa. Quando Ana fala, reconhece que Deus é rocha, rocha não há nenhuma como o nosso Deus, ela está falando de segurança, ela está falando de refúgio, né? De um lugar
seguro, né? Uma rocha, onde ninguém vai me alcançar, né? Então, Deus é rocha. Ela chama a Deus que rocha nenhuma, segurança, firmeza nenhuma há como o Senhor. Lembra que Jesus em João, ele falou assim, que nós estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode nos arrebatar. Firmeza, refúgio, segurança, né? Agora no verso 3, aí ela diz o seguinte: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da... Olha, cuidado com o que vocês falam, né? Porque Deus sabe de tudo, né? Qual atributo de Deus é esse? Onisciência, né? Deus é o Deus da sabedoria, né? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, Ele tudo sabe. Então, cuidado ao abrir sua boca, né? Ana diz isso até na oração dela, né? Porque Deus é o Deus que tudo sabe, é o Deus da sabedoria. Ainda no versículo 3, e pesa todos os feitos na balança. Gente, que atributo é esse? Deus pesa todos os feitos na balança. Deus é justo. Olha, tem uma outra tradução que diz o seguinte: Deus julga os atos dos homens. Não é? E pensa que oração é essa de Ana, né? De adoração, de falar: Deus, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é santo, né? O Senhor é rocha, o Senhor é onisciente, o Senhor é justo, né? Dos versos 4 até o final da oração, o verso 10, ela vai falar de várias coisas que Deus faz, né? Porque Deus é soberano, porque Deus é onipotente, Deus é o dono de todas as vidas, Ele faz o que quer, né? Vamos ver aqui o versículo 4, diz: o arco dos fortes é quebrado, não é? Porém os débeis cingidos de... Olha, Deus enfraquece e Deus fortalece a quem Ele quer. Deus reveste de força a quem Ele quer, né? Depois ele fala, versículo 5, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Jeová Jiré, Deus provedor, Deus supre, né? Deus supre aqueles que o buscam, em especial, né? Lá em Mateus 6,33 tem uma promessa, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e roupa, vos serão acrescentadas. Depois, ainda adorando a Deus, Ana fala: até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Deus dá fertilidade, mas também Deus dá esterilidade. Lá no capítulo 1, a Bíblia não fala que Deus não permitiu que Ana concebesse? Cerrou a madre de Ana, né? Então Deus é soberano, irmãos. Ana reconhece isso. Deus tira a vida, Deus dá a vida, né? Deus empobrece, Deus enriquece. Deus preserva e protege os seus. Em contrapartida, Deus abandona e quebranta os rebeldes, os inimigos, aqueles que rejeitam o Senhor. Está aí, versículo 9 e 10. Olha, Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão... Olha só. Isso é a adoração. Ela está falando: o meu Deus é justo e santo e onipotente, soberano, né? Maravilhoso.
Maravilhoso. Ana foi uma mulher de oração. E você? Você é uma mulher de oração, irmã? Você é um homem de oração, irmão? Você derrama sua alma diante de Deus? Você adora a Deus profundamente? Mesmo quando Ele te dá uma resposta que não é favorável ao que você queria? Aqui nós temos um exemplo de uma resposta favorável, né? Mas nós podemos pegar outros exemplos na Bíblia de respostas não favoráveis, não é? Como você reage, né? Então a gente está vendo hoje o contraste entre os servos consagrados e aqueles que são infiéis a Deus. A partir do versículo 11, a gente vai ver isso com mais clareza, tá? A gente vai falar da liderança espiritual de Israel. Alguma questão sobre a oração de Ana? Alguma pergunta, alguma dúvida? Irmãos, vamos seguir então. Quem eram os líderes de Israel naquela época? Os líderes espirituais, vamos dizer assim. Eli e sua família. Ok? Quais eram os nomes dos filhos de Eli? Ofni e Finéias. Não é? Eli, nós sabemos que era o sacerdote responsável. A Bíblia não fala, mas pode ser que ele fosse o sumo sacerdote por ser o pai dos outros. Mas a gente não sabe disso, tá? Ele era o sacerdote responsável pelo tabernáculo ali, né? Que ficava na cidade de Siló, tá? A gente pode ver isso no versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, ok? Eli, além de sacerdote, gente, ele era o que também? Pai. Certo. Não posso falar que está errado, né? Mas não está aqui nesse capítulo. Mas ele tinha uma outra função, um outro ofício dentro da nação de Israel. Vocês sabem? Juiz. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Ele era um líder militar também. Ele era um líder político, no sentido que ele resolvia as desavenças entre o povo, né? E ele organizava o povo para as batalhas. Ele era o juiz. Está lá no capítulo 4, no versículo 18. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas como eu estou falando sobre eles, eu estou dando uma pincelada, tá? Eli tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, não é? O capítulo 1, versículo 3 diz, ó. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Eles também eram sacerdotes. Não é só Eli que era sacerdote. Versículo 12. O que diz aí? Ofni e Finéias eram o quê? O que significa filhos de Belial? Quem que é esse cara? Belial. Essa é uma expressão, irmãos. O que significa essa expressão? Filhos de Belial. Uma pessoa desprezível, uma pessoa profana, ímpio, tá? Tem algumas traduções que dizem perversos ou malignos, tá? Então, os filhos de Eli, sacerdote, pasmem, eram perversos, malignos. Estavam lá, liderando espiritualmente o povo de Israel, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Gente, como é que alguém que ensina sobre o Senhor para os outros não se importa com o Senhor? Mas isso acontece todo dia, ainda hoje. Eles tomavam para si até mesmo a força, se fosse necessário, né? O quê? Irmãos, o sacerdote, ele tinha direito a uma parte do sacrifício. Em geral, a coxa direita e o peito da oferta, do animal, pertencia ao sacerdote. O restante, ou era queimado no altar de Deus, ou era comido pelos próprios ofertantes, dependendo da oferta. Tá?
cada oferta era feita de um jeito. Tinha oferta que era totalmente queimada. Outras não. Queimava uma parte, algumas pessoas, o ofertante podia partilhar e comer parte daquele animal, tá? E aí, só concluir, aí o sacerdote tinha direito a uma parte dessa oferta, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. Fala, cara. Não, isso tudo por quê? Porque o trabalho deles era o quê? Era isso. Tanto os levitas, né? Eles não trabalhavam, eles não colhiam, eles ficavam por conta de cuidar. Essa era a provisão deles, o alimento deles. Eles não tinham campos, não tinham bois, não tinham fazenda. Aquilo ali era o salário deles, era o viver deles, esse alimento. Não que o garfo pegava. Não que o garfo pegava. Por isso que eles... Na lei eles tinham o alimento deles. Eles abusavam. E olha só. Aí alguém falava assim, não, beleza, mas deixa queimar a gordura. Por quê? Vocês sabem disso? Queima a gordura primeiro, depois você pode pegar o que você quiser. Por que o ofertante falava isso? Mas tem um motivo além desse. A gordura sempre era do Senhor. A gordura era para ser queimada, né? E o sangue derramado, né? Ninguém podia comer sangue e nem gordura. Estava na lei. Eles não podiam comer sangue nem gordura. A gordura tinha que ser totalmente queimada a Deus, né? Deus estabeleceu assim. Talvez porque a gordura, né? Alguns olham, esse pedacinho aqui deve ser o melhor, né? O que importa é que era do Senhor. E eles queriam a parte que pertencia ao Senhor também. Olha que abuso, irmãos. Eles queriam a parte deles, mais um pouco, e a parte de Deus também. E eram sacerdotes. Isso aí faz lembrar, né? Lúcifer, né? Desejou algo acima de Deus. Desejou que era de Deus. Não estava satisfeito com a função que lhe foi dada, né? Além disso, irmãos, mais para frente diz que Eli ficou sabendo que eles faziam o que mesmo? Eli falou, meus filhos, eu estou sabendo que vocês estão fazendo o quê? Gente, presta atenção. Tinha algumas mulheres que faziam algum tipo de serviço lá na porta do templo. A gente não sabe exatamente o que era esse serviço. Talvez ajudava a matar os animais. A gente não sabe o que era, tá? O que acontece é que eles cortejavam essas mulheres e iam para a cama com essas mulheres. E aí diz, o versículo 17, era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 25, dizem que eles não davam ouvidos a quem? Ao pai deles. Eles, não, pai, isso aí eu não quero saber não, né? Isso aí que você está falando, negócio de pai falar, chato, né? Esse negócio de pai ficar falando, né? Quero saber o que você não fala não. Tô nem aí para isso. Vamos falar um pouco sobre Eli? Eli disciplinou os filhos dele como deveria? Aonde está escrito isso? Vocês estão embasados em algum versículo? O 23 aí o 23 Eli na verdade tá confrontando os filhos dele, né? Às vezes não com muita firmeza atenção, né? Tá chamando a atenção. Mas tem outro versículo que fala, além desse. 29, leia para mim, Tiago, por favor. Porque pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, eu ordenei que se me fizesse na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles nos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Gente, esse versículo é demais. Ele fala duas coisas. Primeiro ele fala que você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Você deveria me honrar, você está honrando eles. Você deveria pegar pesado com eles, fazer eles me obedecerem. Ou tirar eles daquele lugar ali. Eles não tem que estar ali, né? Das duas, uma, ou conserta ou cai fora, né? E você não fez isso. E outra coisa, diz aí que Eli também se engordava. Vocês prestaram atenção? Versículo 29. A segunda parte. E tu,
falando com Eli, o profeta, né? O homem de Deus que Deus mandou para falar com ele. E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas. Ele se aproveitava também, ele era conivente, porque ele também comia daquilo que não lhe dizia respeito, não era digno, não era parte do sacerdote. E fazia vista grossa. Fazia vista grossa, e não somente isso, ele também comia. Ele falou, isso aqui você não pode comer não, mas já que está aqui, vou comer também. Né? Então, irmão... Hã? Tá aqui na mesa mesmo e tal, né? O que Deus decidiu fazer com esses líderes, irmãos? O texto falou isso, não falou? Porque Deus havia decidido... Aonde que está isso? Qual versículo? 25. Leia para mim, David, por favor. Qual o finalzinho, tá bom? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. a culpa não é de Deus não, tá? Tá explicando aqui que Deus é soberano, né? Mas eles rejeitaram a ouvir a voz do pai dele. Agora, Deus decidiu julgá-los por causa do pecado deles. Porque eles, como sacerdotes de Deus, deveriam ser exemplos de coisa boa, né? E eles estavam sendo exemplos de pecado. E Deus resolveu julgá-los por causa dos seus pecados, né? Então Deus envia um profeta para Eli, não é? Anunciando o castigo, anunciando o juízo, não é isso? Deus anunciou que os sacerdotes infiéis seriam desprezados. Olha o versículo 30. Longe, só o finalzinho aqui, ó. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. E os que me desprezam, serão desmerecidos, desprezados. Não é? Seus descendentes morreriam jovens. Se você pega o versículo 31, 32 e 33, os 3 versículos falam isso. 31 diz, eis que vem dias que cortarei o teu braço, não fisicamente falando, né? E o braço da casa de teu pai, ele está falando que ele ia ficar sem descendentes, né? Ou pelo menos parte, né? Uma parte, né? Para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Olha o finalzinho do versículo 32, a última frase. E jamais haverá velho em tua casa. O versículo 33, também o finalzinho. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. E nós vamos ver nos capítulos posteriores que isso vai acontecer literalmente. Né? Isso vai acontecer no capítulo 4, isso vai acontecer lá no capítulo 22 também, né? E Deus cumprindo o que Deus está falando aqui atrás. Perguntas? Dúvidas? Eu gostei desse texto pelo fato seguinte: se você for observar, a punição que cai só em cima de Eli é uma punição pelo fato de ter sido cúmplice, né? Conivente, certinho. E se você pegar um texto da Bíblia, quando Deus fala assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz esse ensinamento, só que você não receba, né? Isso. Só que aquele que recebe o dado assim, torne-se cúmplice. Isso, certinho. 2 João, se não estou enganado, né? Versículo 9, certinho. Está falando que fica sem descendente, porque eram os 2 filhos. Os 2 filhos. Só que, nós vamos ver, Selma, que esses filhos tinham filhos já. Eles morreram, mas eles tinham filhos. E lá na frente, no capítulo 22, morrem quase todos, sobra só um descendente de Eli, né? Que até foge para se acolher com o rei Davi. Mas isso é história mais para frente, tá? A gente vai ver isso aí. Então a descendência de Eli seria marcada por tristeza e vergonha, né? Ô Fini e Finés, qual é o sinal que o profeta dá? Ó, eu vou dar um sinal para você. Qual é o sinal? Versículo 34. Os seus 2 filhos morrendo no mesmo dia. Isso não é comum, né, gente? Não é comum 2 filhos morrendo no mesmo dia, né? E o profeta anunciou e aconteceu, né? Anos depois. A gente não sabe quanto tempo depois, mas anos depois aconteceu, né? Beleza.
que podemos aprender desses líderes? Isso aqui é muito bom para hoje, gente. Aplicação muito boa, muito importante para a nossa vida, como crente, como servo de Deus. Servir a Deus é coisa séria. Começando aqui, ó, pastor. Pastor não pode vir aqui fazer a tarefa de pastor sem levar a sério o que está fazendo. Não pode pregar a palavra de Deus sem a devida seriedade, sem o devido preparo, sem oração. O pessoal que está aqui, ó, tocando, cantando, tem que se preparar devidamente para isso. Secretaria, tesouraria, patrimônio, professores e qualquer que seja a função que você tem na igreja, tem que levar a sério. Servir a Deus é coisa séria. Olha o que essas pessoas sofreram, porque não levaram a sério o ministério, o chamado de Deus, né? Servir a Deus é coisa séria. Isso tem que causar um pouco de temor na gente. Como que você está com o seu ministério? Você leva a sério? Presta atenção nisso. Segunda aplicação aqui, ó. Líderes precisam viver de maneira exemplar. Já está incluído no que eu falei, né? Olha, lembra que até o pai deles falou assim, ó, vocês estão fazendo o povo pecar. Vocês vão fazer o povo pecar. Porque o seu pecado não afeta só você, se você é um líder. Afeta você e afeta a comunidade, né? Líderes precisam viver de maneira exemplar. Portanto, nós que somos líderes, precisamos estar atentos a isso. Quem despreza o Senhor, se não se arrepender, será desprezado. Será desprezado, né? Olha, capítulo 3, se Deus quiser, nós vamos ver semana que vem, né? Deus manda uma mensagem para quem? Para Samuel. E Samuel fala a mensagem para Eli, e Eli faz o quê? Ah, então tá bom. De vez de Eli se prostrar e falar, ó Senhor, me perdoa. Ah, então tá bom. Deus é soberano. Em vez dele mostrar o quebrantamento, o arrependimento. Quem despreza o Senhor será desprezado. E por último, quem é conivente, Maurício, arcará com a sua parte. E olha, vocês sabem como é que ele morreu? Vocês vão ver no capítulo 4. Vocês contaram aí, né? Uma morte trágica, triste. Um dia triste, né? Agora vamos falar um pouco sobre Samuel. Vamos lá. O que o texto diz sobre Samuel, irmãos? Olha o contraste. Vocês perceberam o contraste entre os filhos de Eli e o filho de Ana? Enquanto os filhos de Eli eram perversos, o filho de Ana era? Crescia em estatura e no favor do Senhor. Isso. Vocês já ouviram essa frase em outro texto da Bíblia? Quem é que crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens? Jesus. Lucas 2,52. Né? Que legal, hein? Que modelo era Samuel, né? Pequenino. Irmãos, a gente fala que a sociedade corrompe o homem, né? Muitas pessoas falam isso. Mas isso é verdade? Mas o homem é santo? Não. O homem já é pecador. Totalmente pecador. Mas eu também hei de concordar que se você convive numa sociedade corrupta, a tendência é você também se tornar corrupto. É uma tendência, tá? Pensa comigo. Com quem que esse jovem Samuel foi criado? Eli, Hofni e Finéias. Qual a probabilidade, humanamente falando, dele ser um cara ungido? Um cara bênção. Humanamente falando, zero. Ele aprendeu tudo de ruim com esse povo. Mas a Bíblia fala em várias vezes, olha só. Versículo 18. Samuel ministrava, servia, né? Ministrar, servir. Ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Não é? Agora, o versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, a gente vê que Deus guardou Samuel. Deus protegeu Samuel da má influência a que foi exposto toda a sua infância.
Ele foi exposto a todo tipo de pecado, imoralidade, idolatria, né? Porque eles estavam ali fazendo as coisas para Deus, mas não era para Deus, eles estavam fazendo para eles mesmos. Eles eram os seus deuses, eles eram os seus ídolos, não é? Eles estavam tomando a oferta que era para Deus e comendo, né? Samuel aprendeu a servir o Senhor desde pequenino. Versículo 11 e 18 fala isso. E ao contrário de Eli e seus filhos, Samuel crescia em estatura e graça. E cada vez que passava o tempo, Eli e seus filhos cresciam em pecado, em tristeza, em vergonha diante de Deus, né? Então, meus irmãos, o que podemos aprender de Samuel hoje? Vou fazer uma pergunta. Tem idade para começar a servir a Deus, gente? Ah, não, vou esperar ele ficar grandinho, que aí depois eu vou ensinar para ele a palavra de Deus. É lógico que aqui é um caso, é claro, é um caso específico, né, de consagrar ele a um ministério, tá bom? Mas nós temos que ensinar os nossos filhos desde a concepção, meus irmãos. Se a gente crê que há vida na concepção, canta na barriga da sua esposa, do seu filho, para sua filha, não é? Ora por ele e com ele. E enquanto está pequenininho, igual vocês fazem, eu sei que vocês fazem, instruem a sua filha, os seus filhos no caminho do Senhor. Mostra para os seus filhos a importância de ser um pastor, uma missionária, um missionário, um homem, uma mulher de Deus. Não só uma pessoa de sucesso nesse mundo. Isso é fundamental. Não há idade para servirmos a Deus. Você precisa consagrar sua vida a Deus. Nós precisamos. Às vezes a gente estaciona na vida cristã, não é? Aqui o texto diz que Samuel estacionava. O que ele fazia? Crescia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos crescer diante de Deus e também diante dos homens, no sentido de crescer espiritualmente, né? Crescer espiritualmente. Outra coisa brilhante, precisamos viver em santidade, mesmo em um mundo corrompido. Olha, você não vai chegar diante de Deus, Deus, sabe o que é? O meu pai, minha mãe falava muito palavrão, sabe? Os meus irmãos, o pessoal lá do meu serviço, era tanta piada. Não, precisamos viver em santidade, mesmo em meio ao mundo corrompido. A gente vê isso em Samuel. Amém? Para isso? Amém? Então, finalizando, aprendemos hoje que Deus abençoa os servos consagrados e rejeita aqueles que são infiéis, né? Eles eram servos aqui porque eles eram sacerdotes, mas na verdade, eles não eram servos de Deus mesmo, né? Eles não eram verdadeiros servos de Deus. Eles tinham os títulos, mas espiritualmente falando, eles não tinham, né, uma relação com Deus. Perceba o que cada servo plantou e colheu. O que Ana plantou e colheu. Ana, gente, o texto fala que Ana recebeu quantas vezes mais o que ela deu para o Senhor? O que ela deu para Deus? Um filho. Quantos filhos ela ganhou de volta? Mais 5. 3 filhos e 2 filhas. Isso dá quantos por cento aí, Marco? Um lucro bom, né? E ela não pensava nisso. Simplesmente ela fez por amor, né? Ana se tornou uma mulher feliz, realizada, né? E os líderes de Israel? O que eles escolheram? Morte, condenação, o castigo que os seus atos mereceram, não é? Foram banidos. A descendência de Eli foi banida do serviço sacerdotal. Consagre a sua vida ao Senhor. Espere o Senhor agir. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto brilhante que mostra a diferença entre aqueles que te servem de verdade e aqueles que não te servem. Aqueles que são dedicados e consagrados com aqueles que não são, Deus. Eu peço tua graça, que o Senhor nos ensine a sermos como Ana, uma mulher consagrada ao Senhor, Pai. Como Samuel,
consagrado ao Senhor, mesmo em meio a uma cultura tão corrompida, Pai, que servia ao Senhor desde menino, desde pequeno, e que sua mãe e seu pai se alegravam em dedicá-lo ao serviço do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos luz desse mundo. Deus, a sermos sérios no nosso ministério, porque o Senhor é um Deus que julga. Que a gente tenha temor do Senhor, Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, capítulo 3, se Deus permitir.